E hoje a gente vai dar continuidade, né, Rafa? A nossa live passada que a gente estava falando sobre projeções, né? Isso. Então vamos Então lá. vamos lá. A gente vai continuar, que deu um probleminha na internet, né, sobre projeção. Então, recapitulando um pouquinho, né, o que é uma projeção astral, né? É a projeção da nossa consciência em outra, né? Toda a vez que a gente dorme, né? Quando a gente dorme, a gente projeta nossa consciência, isso é natural. E para onde que a gente vai? A gente vai, né, para onde a gente vibra, né? Como é que está a nossa frequência? Então é para lá que a gente vai. A gente pode ir lá buscar conhecimento, a gente pode ir lá buscar instrução, né, da espiritualidade mais elevada, e a gente pode, Experiência, né, Rafa? exatamente, e a gente pode ir nos lugares que a gente está apegado também, né? Então, o que que a gente vibra? É o que a gente pensa, é o que a gente sente, né? Os nossos sentimentos. Então, por que que a gente fala tanto do apego? Porque se as pessoas estiverem apegadas à matéria, né, apegadas a vícios, por exemplo, uma pessoa, né, que está apegada a vício, é viciada no álcool, né, quando ela faz essa projeção, quando ela desdobra, ela vai nos lugares do astral, né, que tem álcool. Normalmente fica preso, né, na atmosfera psíquica da própria Terra. Então não vai buscar conhecimentos no universo que é tão grande, né? Fica preso às pessoas viciadas em drogas, as pessoas viciadas em sexo, as pessoas viciadas em trabalho, as pessoas viciadas em comida. Não importa, vício é vício, é apego, né? E se a gente fica muito apegado a essas situações, né, quando a gente faz a projeção astral, quando a gente faz esse desdobramento que é natural, a gente vai para as regiões a qual a gente tem essa afinidade. Ou seja, a gente vai nessas mesmas frequências que a gente está vibrando. Sintonia, né? Sintonia. Então, a gente sempre traz esses questionamentos. O que é que a gente está vibrando? Isso é importante, não só para mudar a nossa vida aqui e agora, como também para a gente buscar algo a mais quando a gente faz essas projeções. Só que tem um detalhe, né? As pessoas normalmente falam e a gente ouve, né, que de céu e inferno, né? Vou falar assim para as pessoas entenderem. O próprio inferno é aqui, né? O próprio céu é aqui agora. Na realidade, né, esse céu, esse inferno, esses lugares, né, ou essas dimensões, está tudo dentro da gente. Nós temos um universo dentro de nós. Então, quer conhecer o universo? Conheça a ti mesmo. A partir do momento que você se conhecer de verdade, você vai conhecer o universo lá fora, né? Então, assim, a gente já falou aqui, para cada dimensão existe um corpo para a gente sobreviver. Para a gente sobreviver, para a gente viver, para a gente experienciar as coisas. Então, existe o nosso corpo físico, existe o nosso corpo astral, existe o nosso corpo mental. Só que essas dimensões, né, dos outros corpos é tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente está aqui encarnado, né, vivenciando essa vida física no corpo físico, porque faz-se necessário a gente ter o corpo físico para a gente poder fazer as coisas aqui. Só que o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, né, que também está tudo junto ao mesmo tempo, a gente tem as sensações das outras dimensões. Então, quando a gente vibra numa frequência muito baixa, né, numa negatividade, numa energia muito em sensações. Por quê? Porque o nosso
corpo astral, nosso corpo físico, vai para essas regiões, né, que é a mesma frequência. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente muita tristeza, né, a gente tem sensações e a gente se liga às outras dimensões também. E quando a gente desdobra, né, quando a gente faz a projeção da consciência à noite, quando a gente dorme, a gente vai para essas mesmas regiões. Muitas vezes a gente acorda com as sensações, né? Canseira, fadigado, tristeza. Por quê? Porque essas mesmas frequências, né, que a gente vai buscar quando a gente projeta a nossa consciência. Ou seja, o céu e o inferno que as pessoas simploriamente, né, falam figurativamente essas regiões, que nada mais outras dimensões, né? A próxima dimensão, a dimensão astral. Então, por isso que a gente fala que para mudar alguma coisa, a gente tem que mudar o nosso interior, o que a gente vibra, o que a gente sente, né? Na outra dimensão do astral, né, ela é um pouquinho diferente daqui no sentido assim, os lugares. Quais são os lugares que tem lá? É o lugar da frequência. Então, por exemplo, lá tem, né, a dimensão lá do astral, tem os lugares lá que a gente fala de umbral. A literatura, né, dos livros espirituais traz como umbral. É um lugar que tem várias dimensões, várias frequências, né, vários lugares. Aí tem o umbral dos viciados em álcool. É um lugar, é como se fosse uma cidade. Toda pessoa viciada em álcool vai para esse lugar, porque é essa frequência que lá está, né? Então, a atração, né, o magnetismo existe. Quando a gente está fora do corpo, a gente é atraído para esses lugares. Por quê? Porque é o nosso desejo, né? É o nosso apego aos vícios. E o que tem lá? Mais espíritos apegados a vício. Então, tem o umbral dos viciados em drogas, né? Tem o umbral dos suicidas. Isso é muito interessante e importante as pessoas saber como que funciona. A gente já vai explicar. Tem o umbral, que é um lugar dos viciados em sexo. Tem o umbral, que é o lugar onde as pessoas são viciadas em comida, apegados à riqueza. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, nesses lugares do astral, riqueza não é coisas materiais. Então, se as pessoas são muito apegadas, né, a coisas materiais aqui, a riqueza, a ganância, né, do outro lado ela vai enxergar a riqueza e a ganância onde não tem. Só que lá essas coisas não têm valor. Não tem valor, né? Porque já foi falado aqui, né, a roupa lá que a traça come, a gente tem que deixar aqui, né? O que a gente leva? O que a gente tem no coração. Então, o apego aqui dá problema do outro lado, né? Na outra dimensão. Por isso que a gente tem que fazer as curas, fazer as transformações aqui, agora, já. Porque depois continua, né? Não vai parar. Porque na próxima dimensão, na outra dimensão, a gente vai ser o mesmo. Se a gente não se transformar agora. Né? Se a gente não se transformar agora, a gente vai ser o mesmo. A nossa consciência é única. Né? O nosso espírito é único. Então, se a gente não se transformar, a gente vai e vai buscar as mesmas coisas que a gente busca aqui. Porque é o nosso apego, é os nossos vícios. Né, Rafa? Tudo se repete, né? Até aprender. Tudo se repete, exatamente. Aí, o que acontece, né? Então, a gente só fala das questões um pouco mais negativas para as pessoas começarem a ficar mais espertas para a transformação. Né? Claro que tem o lado positivo. Pessoas fraternas, pessoas amorosas, pessoas que gostam de fazer a caridade, ou seja, as pessoas que gostam de ver os outros felizes. O que isso significa? Outra frequência, na mesma dimensão, ou seja, no mesmo plano astral, né, mas é em outro lugar.
Então, as pessoas felizes, as pessoas alegres, as pessoas amorosas, fraternas, que gostam de ver a felicidade alheia, que gostam de ajudar os outros, existe um outro lugar para elas ficarem. Então, elas são atraídas para esse mesmo lugar, né? Pessoas prósperas. O que é uma pessoa próspera, né? Que gosta de ser próspera e quer a prosperidade para todos. Todo mundo próspero, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Então, a pessoa que vibra realmente nessa energia, né? Ela não quer só para si, ela quer para os outros também, né? Então, não é o que a gente vê muito por aí. Então, as pessoas têm que começar a se transformar. As pessoas têm que começar a pôr a mão na consciência, olhar para dentro e sentir o que está vibrando. Sou Né? Sentir estranho, o que né? está vibrando. Quando você quer o bem do outro, né? Sou estranho para muita gente. Isso, sou estranho. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da outra dimensão. Né? A gente falou dos suicidas. Tem o vale dos suicidas, né? O umbral dos suicidas. Um lugar onde quem faz essa barbaridade com a vida vai para esse lugar. Por quê? É atraído, né, magneticamente. É uma frequência que a pessoa emana. Só que a gente também precisa lembrar, né, Rafa, que o fato de suicida não é só aquele que tira a própria vida, mas aquele do vício, aquele Sim. que maltrata o próprio corpo, que se mutila de alguma forma, que usa do próprio corpo como... Como que eu vou dizer? Desabona o próprio corpo, a integridade do seu próprio corpo. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento também. Porque às vezes se falar suicida é só o que se mata, não é só aquele que tira a própria vida. Então, vou dar um exemplo assim. O fumante. O fumante espiritualmente é considerado um suicida. Por quê? Porque ele sabe que o vício do mal, né? cigarro faz mal, prejudica o corpo, né? Então, para nós, vamos continuar. E o que tem lá nesse Vale do Suicida? Pessoas que se suicidaram. Não importa como, não importa de que tipo, né? E o que acontece, né? Por exemplo, se uma pessoa está aqui, vai viver 80 anos, então ela tem energia para gastar de 80 anos. Né? É assim que funciona. É aquela história lá. Chegou, né? O que isso significa? É que cada um de nós tem, né, uma com 45, não importa. Quem decide isso? Deus. Deus decide essas coisas, né? Mas vamos voltar ao nosso exemplo lá. Uma pessoa com 80 anos, com energia para gastar para 80 anos, né? Se suicida aos 45, né? Quer dizer, ela interrompeu a vida dela antes do, vamos chamar do contrato com Deus, né? Então ela tem mais 35 anos de vida, de energia para ser liberada, para ser gasta. E onde é que vai ser expurgada essa energia? No Vale dos Suicidas. Precisa ser limpada essa energia para que ela possa ter uma nova chance, para que ela possa ter mais conhecimento, mais instrução, para que ela possa evoluir. É assim que funciona. Enquanto essa energia não ser gasta, tá? Ela vai ficar lá expurgando no Vale dos Suicidas. E assim, é sofrido. É bem mais sofrido que aqui. As pessoas que põem na cabeça que aqui é sofrimento, do outro lado, vamos tirar essa visão romântica, né, do céu, do inferno, que morreu, acaba tudo,
né, do descanso eterno, do outro lado o sofrimento é 100 vezes maior, 1000 vezes maior, porque quando a gente sai, né, desse corpo físico, a nossa mente se expande, a nossa sensibilidade expande, nós ficamos mais intensos, nós sentimos as energias mais intensas. Então, o sofrimento lá é muito maior. É por isso que vem, né, a espiritualidade, Deus, explicaciona, esclarecer o sofrimento. Então, as pessoas têm que passar o que ela tem que passar aqui agora e passa com coragem, né, com força de vontade, com fé, creia em algo maior, crê numa fonte criadora que é benevolente, que é só amor, que é amor puro, né? E arrume força dentro de você para passar as situações que você tem que passar, né? Encare situações de frente, com coragem, porque do outro lado a vida continua. E continua do jeito que a gente está aqui. Ou seja, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. A pessoa que tem raiva aqui, do outro lado, vai continuar com raiva. Não vai mudar. Porque ela não. Para esclarecer as pessoas, para que as pessoas possam se transformar aqui agora, né? Tem a parte boa, né? Também tem a parte boa, né, do amor, da alegria. A alegria lá, 100 vezes mais intensa, 1000 vezes mais intensa. Encarnado aqui, a gente não tem nem ideia do que é isso, né? A gente não tem noção do que isso significa. Mas se a gente querer saber como é que o outro lado funciona, basta a gente querer, né? Basta a gente pedir. Pede para quem? Pede para Deus. Pede para a fonte criadora, pede para o Criador. O nome não importa. É uma energia, né, que tem uma sabedoria que vai mostrar para você como é que o outro lado funciona. Mas você tem que ter coragem, né, e querer. Ah, mas eu vou ver os espíritos. Não, você vai voltar com as sensações e vai voltar com a certeza. Sabe? A gente sente a certeza de que a vida continua, a gente tem a certeza de como as coisas funcionam. Porque quem vai lá para o outro lado? O teu espírito, né? O nosso espírito que vai para o outro lado e vai presenciar, vai vivenciar essas coisas. Porque nós, quando estamos encarnados, vivemos uma fase de esquecimento para o nosso próprio sabedoria, para o nosso próprio bem. E é interessante, né, Rafa? Porque, assim, a gente tem uma consciência diferente depois que a gente tem essa certeza. A gente tem uma consciência diferente. As pessoas que se despedem da gente aqui, vão para outro plano, a gente já não tem mais aquele desespero que a gente tinha antes, porque a gente sabe que a gente vai se encontrar de novo, a gente vai se ver de novo. E assim, às vezes parece muito frio para outras pessoas que ainda não têm essa consciência. Nossa, fulano não sofre porque fulano ou ciclano morreu. Pra gente, ele não morreu daqui, despediu da matéria. E assim, a gente tem essa consciência de que aqui não é o fim. E tá tudo bem para quem acredita também, né, Rafa? Tá tudo bem. E a gente só precisa confia naquilo que a gente acredita. E não importa qual seja a religião, né, Rafa? Se é evangélico, se é católico, o que é. A gente só precisa acreditar em algo. A gente precisa ter algo divino. Não importa o nome que você dê, não importa, entendeu?
é você acreditar em algo e você ter essa certeza dentro do seu coração. E querer experienciar o que cada um necessariamente precisa dentro do que acredita. Mas a gente precisa transbordar amor e ter esse acreditar naquilo que você vibra. É acreditar. E ter na consciência de que isso é momentâneo. Tudo aqui é momentâneo, tudo passa. Nada é para sempre, nada é constante, nada é eterno aqui. Aqui não. A gente sabe que aqui tudo é transitório. Tudo tem tempo determinado. Mas a gente é um ser eterno. Nós somos eternos. O tempo aqui não. O que a gente vivencia aqui não. Mas nós somos. As nossas experiências, as nossas vivências, o nosso evoluir aqui. Então são coisas que a gente leva para a eternidade. Que a gente aprende, o nosso desenvolvimento. E a gente precisa ter consciência disso. Que somos eternos e que aqui é tudo transitório. E quando a gente se livra desses apegos, dessas coisas que escraviza, né, Rafa? Porque isso, na verdade, é uma escravização. Então, assim, é a gente libertar a nossa alma, o nosso espírito, quem gosta de falar alma, quem gosta de falar espírito, é o entendimento de cada um. É a gente libertar a nossa alma e a gente ter esse entendimento, a gente ter essa clareza. E as coisas se apresentam para a gente de forma muito real mesmo. As nossas vivências, as nossas experiências. E quando a gente fala isso de projeção, e a gente começa a ter entendimento disso tudo, a gente ganha uma outra visão da realidade. A gente vê as coisas de uma forma diferente. E as coisas se apresentam para a gente de forma genuína. Quando a gente se permite e quer, né, Rafa? Ter esse conhecimento, ter esse entendimento, não ter medo, porque o medo atrapalha muito. Eu falo porque eu tinha muito medo no começo, quando eu queria sentir as coisas, mas eu tinha medo de vivenciar essas experiências. Então, assim, a gente precisa ter coragem para isso. A gente precisa querer vivenciar essas experiências. E ter outra o coisa, entendimento necessário, né, Rafa? Que é o mais importante. e outra coisa, né? Não é se aventurar. A gente precisa estudar como é que as coisas funcionam, né? Porque como a gente falou aqui, é vibração, é frequência. Qual é a sua frequência? Porque senão você pode ter umas experiências negativas do outro lado. Isso não é legal. Então, qual que é a ideia, né? Qual seria o caminho? Começar a estudar, começar a se aprofundar um pouco mais nos estudos, né? Pedir orientação para a espiritualidade de bem, positiva, né? Faz uma oração, faz uma prece, pede para Deus te mostrar. Na hora que você estiver preparado, né, a espiritualidade vai vir até você e vai te mostrar. Vai te trazer as sensações que você precisa para que você possa ter essa confiança, para que você possa ter essa certeza do mundo espiritual, né? Mas sem se aventurar. Então, estude, procure ler livros sobre o assunto, entenda como é que funciona, né? Entenda essa questão de vibração positiva, negativa, o que você emana, né? E o mais importante, tenha fé, né? Acredita que Deus vai te encaminhar, deixa nas mãos dele, para que você não se aventure de qualquer jeito nessas coisas. Mas Porque isso também causa e efeito.
Mas isso também não pode ser um impedimento de você não buscar as coisas. É só buscar pelo caminho correto. Tá tudo certo, né? Porque isso vai ser libertador. Vai ser libertador pra gente. Vai ser libertador pro espírito. A gente muda a nossa visão de mundo aqui. A gente começa a olhar as coisas diferente, né? Não é porque a gente quer ver, é porque a gente se transformou. A gente se transformou. A gente começa a dar valor em tudo, né? Em cada vida, em cada ser humano, em cada animal. A gente começa a dar valor a essas vidas. A gente começa a amar de um jeito diferente. A gente começa realmente a sentir o que é o amor. E isso não tem explicação. Não adianta a gente querer conceituar. Não vai conseguir. Não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Aí a gente começa a fazer umas coisas que aos olhos de quem não viu, de quem não sente, de quem não se preocupa com a espiritualidade, a gente é estranho. A gente, sabe, a gente vira uma pessoa estranha, né? A gente faz coisas que aos olhos dessas pessoas é totalmente A mesma coisa, né, Rafa? Quando a gente fala de amor, a gente fala de amor, isso pra gente é natural. Isso pra gente é algo, é como, vamos colocar assim, é como escovar os dentes todo dia. É algo tão natural, é algo tão simples, tão fácil, porque é a realidade do universo, é a realidade de Deus dentro do mundo. E não é um amor doentio, é um amor incondicional, é o amor daquele que você tem por todos. Não é você classificar porque você ama esse, porque você não ama aquele, porque, entendeu? É amor, você tem essa energia, é essa energia que prevalece na gente. A gente precisa falar o que precisa, né, ter a clareza de coisas, muitas vezes é um pouco mais forte, mas a gente sabe o que prevalece dentro da gente. É a gente saber o que move a gente o tempo inteiro. Quando a gente tem essa experiência, né, do outro lado, eu vou repetir aqui para que fique bem claro, não precisa ver, não precisa voltar lembrando, basta sentir. A gente sente o amor incondicional, porque só que é o seguinte, a gente tem que vibrar nesse amor aqui já agora, para que a gente possa, né, do outro lado sentir com mais intensidade. Quando a gente volta para cá, né, a gente começa a enxergar as coisas diferentes. Aí a gente sabe o que realmente é o amor incondicional, que é a gente ver a felicidade dos outros e a gente ficar feliz junto. A gente vê a alegria dos outros, a gente querer que as pessoas fiquem alegres, fiquem bem, fiquem em paz, tenham saúde. A gente torce pelas conquistas dos outros porque a gente já entende um pouquinho, pelo menos, como é esse amor, E sabe? tem também, né, Não tem Rafa? explicação. É isso que você está falando, né? Se você sente, mas e se você vê também, não se assuste, que é normal. É porque você pode ver, tem quem possa sentir, tem quem possa ver, e é tudo normal. Mas assim, é ter essa consciência do que você busca, do que você quer, entendeu? É não ter medo. Porque o medo maior eu acho que a gente tinha que ter aqui desse plano. O do outro lado, tanto tem energias boas quanto tem energias ruins, assim como aqui, né, Rafa? A gente enfrenta de tudo da mesma forma, só que com intensidade diferente. Então, assim, a gente não tem medo da gente olhar para a gente mesmo, do que a gente é capaz de, até onde a gente é capaz de ir, até o que a gente é capaz de atingir dentro disso,
né? E a gente saber pontuar qual é a nossa energia dentro disso. Eu posso ver, não se assuste, você vai ver coisas e vai ser maravilhoso. Vai ver coisas também que não são maravilhosas, mas é necessário para o crescimento, para a evolução do nosso espírito, né? E assim como o positivo, a gente vê o negativo e vice-versa. E a gente aprende a lidar com essas energias boas e energias ruins, o positivo e o negativo. A gente aprende a transmutar tudo isso, a trabalhar essa energia em nós mesmos como seres humanos. A gente volta com entendimento maior. E outra, a gente não está só. A gente sempre tem pessoas que é o nosso anjo da guarda, cada um chama como quer, né, Rafa? Os nossos mentores, sempre nos orientando junto ali, falando, isso tá bom, isso não tá, vamos aqui, vamos ali, e tá sempre nos ajudando, nos deixam trabalhar de forma individual para a gente também ter o nosso discernimento mesmo do outro lado, mas com uma consciência do que fazer, do que é certo, do que é errado. A gente leva puxão de orelha quando precisa, sim, leva bronca quando precisa também. Então, assim, é a gente estar consciente do que a gente quer dentro disso. É saber qual é a sua missão dentro disso. E existe várias outras formas, né, Rafa? Tem pessoas que não quer saber, não quer entender, não quer compreender isso, e tá tudo bem também. Toma outros caminhos, porque eu não quero saber, eu não quero ver, porque eu tenho medo, porque isso, porque aquilo. E tá tudo certo. Mas é algo muito natural. É natural de nós, como seres humanos, como espíritos, né, Rafa? Assim falando, né? Então, assim, é a gente ter consciência e a gente ter clareza disso, e não dar lugar para o medo. Claro que é normal a gente sentir, né, Rafa, em determinados momentos. Tem situações que a gente fica temeroso, sim, mas a gente tem apoio e a gente tem assistência, a gente é assistido o tempo inteiro dentro daquilo que a gente está fazendo. A gente não vai fazer algo e ser jogado ali para Deus dará, não. Faça o que tem que fazer sozinho, não. A gente é orientado, a gente é assistido o tempo inteiro. E a gente não faz nada aleatório porque da forma que dá, não. É algo real, é algo muito consciente, né, Rafa? E muita responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade. Às vezes, porque a pessoa vê ou sente ou isso e isso. É tudo. Não é, não. A gente tem uma responsabilidade muito maior. Se a gente é incumbido de alguma coisa, se a gente não faz, nós sofremos isso. No nosso corpo físico, aqui. E a gente entende, a gente sabe o porquê que a gente está acontecendo aquilo com a gente. A gente sabe, a gente tem clareza o suficiente para entender. Se a gente recebe uma missão, a gente precisa cumprir. Os nossos mentores dizem, você vai fazer isso, você vai levar essa mensagem aqui. Se você não leva, por quê? Porque você não quer ou porque você está com vergonha de fazer isso, uma mensagem. Se vir uma mensagem para a gente passar aqui, a gente tem que passar. Se a gente não passar, nós vamos ter um entendimento do não fazer o que nos foi mandado. Então, assim, é a gente ter consciência realmente daquilo que a gente quer, né, Rafa? E se a gente realmente quer trabalhar essas energias, ter conhecimento dessa sensibilidade maior que a gente tem. Então, Agora, assim, é olha só. consciência, né, Rafa? Agora, olha só, a gente falou assim,
né? Que a gente tem o anjo da guarda que nos protege, né? Tem os mentores. Só que é o seguinte, qual é a frequência vibratória do anjo da guarda? Né? É amor, fraternidade, perdão, paciência, serenidade, né? Quer fazer o bem, quer ajudar. Essa é a frequência de um anjo, né? O anjo da guarda. E qual que é a frequência de nós? Qual é a nossa frequência? Será que nós estamos vibrando nessa mesma frequência para entrar em sintonia com o nosso anjo da guarda? Porque se nós sairmos dessa frequência, a gente perde a sintonia com o anjo da guarda, né? Então, se a gente começa a ser egoísta demais, arrogante, né, ditador, a gente quer fazer, não pensa muito em fazer o bem, a gente é invejoso, né, a gente sente muita raiva, a gente sai de sintonia com o anjo da guarda e entra em sintonia, né, com seres que vibram nessa mesma frequência. Então, a gente não pode dar essa bobeira. A gente não pode dar essa bobeira. Né? Então, a gente tem que ficar ciente do que a gente quer e, mais que isso, ciente do que a gente vibra. Qual é a nossa vibração? Você realmente quer fazer o bem? Você realmente sente amor? Né? Aí você vai sintonizar a guarda. O seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual, vai fazer de tudo para você vibrar numa frequência elevada. Mas Deus deixou para nós o livre-arbítrio. E sabendo ou não sabendo, né, qual é a sua frequência, no que a gente vibra, com quem nós estamos sintonizando. Uma pessoa que gosta, que é gananciosa, que não se preocupa com ética, que não está nem aí para os outros, que passa a perna mesmo nas pessoas. Você acha que uma pessoa dessa está sintonizada com anjo da guarda? Então, chegou um ponto que nós temos que começar a ser mais, levar mais a sério a espiritualidade, levar mais a sério, né? A gente fala aqui que a gente segue os mentores, mas a gente consegue sentir que eles são os nossos protetores, porque a gente tem essa mesma frequência, né? Agora, se a gente não está numa frequência positiva, se a gente não vibra no amor, com quem é que a gente está sintonizando? Com seres negativos, e que gostam de fazer as mesmas coisas, que é ganancioso, que não se importa com os outros, que passa a perna para ter o que quer, egoístas ao último, são invejosos, são ciumentos, são raivosos. Então, qual é a sua sintonia? Como é que você vai fazer isso? Olha para dentro e vê o que você sente. Ah, mas eu senti raiva. Tudo bem, mas qual é a tua intenção? É de melhorar? É de procurar se transformar? Você vai ter ajuda, dos espíritos de luz. Se você quer melhorar, você vai ter ajuda. Nós não estamos, como a Sol falou, largado de qualquer maneira. A gente tem o apoio, a gente tem a proteção. E outra, tudo que acontece, tudo que acontece é por vontade de Deus. É por vontade do Criador. É por vontade da fonte criadora. Só que Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher onde é que a gente quer vibrar. Não é nem o que quer fazer, é onde é que a gente quer vibrar. E a gente entra em sintonia. Ou a gente vibra no positivo, na luz, que é o amor, a caridade, ajudar os outros, ser alegre, querer que os outros sejam alegres, ser feliz. Aí a gente está sintonizando, com o nosso anjo da guarda. Caso contrário, a gente sai de sintonia. É tudo questão de vibração, frequência. Sabe que não tem aqueles momentos que a gente sente uma tristeza, não tem aqueles momentos que a gente se sente para baixo, a gente sair de sintonia com o anjo da guarda. Temos que voltar rapidamente. Como que a gente faz isso? Pensamentos elevados,
pensamentos alegres, né? Autoestima, faz uma oração, faz uma prece, pede ajuda a Deus, que a ajuda vem. Vem e vem rápido. Mas a gente tem que ter intenção. Qual é a nossa intenção? É de fazer o bem? Realmente? Né? Porque assim, aquela história que a gente sempre fala aqui, ajudar por ajudar não é caridade. A gente tem que ajudar com amor. Né? A gente tem que ajudar incondicionalmente. Não se importa E a gente, se a e a gente gente vai precisa receber entender, alguma coisa ou não. a gente também precisa entender algumas coisas, né, Rafa? Que é aquela situação que a gente estava conversando mais cedo. Da pessoa chegar e falar pra gente assim que se sente só, né? A gente também já passou por isso. E a questão não é que a gente está só, é a sintonia, que é isso que o Rafa está falando. Olha o que a gente sintoniza. Olha o que a gente consegue sintonizar. Então, assim, são questões de frequências. E as pessoas estão, querendo ou não, numa frequência bem diferente. Entendeu? Pode ter amor? Tem amor, mas tem muitas outras coisas também, muitas negatividades envolvidas. As pessoas não conseguem discernir isso, mas existe e a gente começa a se policiar nisso também, né, Rafa? A gente, quando começa a acessar essas coisas, a gente tem um cuidado imenso com o que a gente transmite, com o que a gente transborda. Porque a gente sabe que tudo tem causa e efeito, né, Rafa? A gente sabe que tudo que vai volta. E a gente tem esse entendimento e a gente tem essa preocupação. Às vezes a gente parece rude, porque a gente precisa falar o que é necessário, o que é preciso. E muitas vezes as pessoas não sintonizam, né, Rafa? Ou como se diz, olha na gente o que elas têm dentro e isso rebate. Isso rebate. Porque é dor, porque é rejeição, é tudo quanto é coisa que tem ali. E tá tudo certo. A gente tem a missão de passar algo e a gente vai fazer. A gente já sabe qual que é a nossa missão e o nosso papel aqui. A gente já recebe, né, Rafa, aquele alerta. A gente não tem medo de ficar sozinho, porque a gente sabe qual que é o processo. E isso que o Rafa falou, às vezes a pessoa quer entender, mas não trabalha, né, Rafa, o emocional, não trabalha o psicológico, porque a gente passa por isso. A gente passa por diversas situações, mas a gente precisa saber o que é que a gente está buscando, né, Rafa? Realmente, qual é o nosso propósito dentro disso? É a gente saber exatamente o que você está vibrando. E a certeza que a gente tem é dentro da gente. O amor e o bem sempre vai prevalecer. É no que a gente mais acredita. É no bem e no amor, na fraternidade. Não importa o que a gente esteja passando. Não importa a forma que a gente está sendo visto. É no que a gente acredita. E a força maior que rege a gente. E se as pessoas pararem para analisar, desde que o mundo é mundo, as pessoas que acreditam na realidade, as pessoas que acreditam naquilo e que lutam
pelas suas próprias verdades, elas pagam um preço. Entendeu? Deus, quando andou no mundo, foi assim. Os discípulos que resolveram fazer o que ele realmente queria, passaram por isso também. Então, a gente precisa saber qual é o nosso propósito de vida e de que lado a gente está. O que a gente vibra. E a nossa energia é para isso. É para a fraternidade. É um planeta melhor, é um mundo melhor. São pessoas melhores. E isso, para quem não consegue visualizar, para quem não consegue sentir e ter a percepção, nós somos o oposto de tudo. E sempre vamos ser. Assim como Jesus foi, aqueles que decidiram seguir ele foi, e não vai ser diferente. E tá tudo bem. É no que nós vibramos, é no que a gente acredita, é no que a gente quer buscar, e a gente quer vibrar nessa energia de amor, de fraternidade, de um mundo melhor para as pessoas, sentir pessoas melhores. Mesmo que isso possa parecer a pior coisa nos olhos humanos, e tá tudo bem. É a gente saber o que a gente traz dentro do nosso coração. Enquanto seres humanos, é o que a gente vibra. E é isso que nos conecta com aquilo que a gente precisa. E muitas vezes, humanamente falando, né, Rafa, no físico, a gente pode até parecer só. Mas a gente sabe para onde a gente volta. A gente sabe quem é que nos acolhe. E essa é a única certeza que a gente tem. É o caminho que a gente quer. É a realidade que a gente vive. Então, assim, é a gente vibrar positivamente sempre no que a gente acredita. E a gente buscar vivenciar isso. Não importa a forma que as pessoas vejam. É o que eu sinto. É o que floresce dentro do meu coração todos os dias. E é a vibração que nos conecta com aquilo que a gente precisa. Ah, mas por que que você vê isso? Por que você consegue acessar isso? E se a gente fosse falar as coisas que a gente simplesmente porque, eu vou falar porque eu quero dar um tapa na cara de fulano, tapa na cara de ciclano, a gente teria muita coisa que falar e muitas vezes deixar a pessoa de boca aberta. Só que isso não é para o nosso ego. A gente vivencia essas coisas não é para o nosso ego, não é para desafiar ninguém, mas para o nosso desenvolvimento como espírito. Então, assim, é o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, é entendimento de várias outras coisas, de muitas outras coisas. E cada um tem o seu processo. Eu tenho o meu, o Rafa tem o dele, e as outras pessoas têm a delas. E tá tudo certo. E a gente só precisa ter consciência do que nos conecta com o divino, né, Rafa? Com as coisas que a gente precisa para levar o nosso propósito adiante e dentro disso as transformações. E não é a transformação do outro, não. O outro se transforma de alguma forma, mas é sobre a nossa transformação. É a gente se transformar, né, Rafa? É a gente melhorar a nossa condição, a nossa consciência. É a gente saber por que a gente tem acesso a certas coisas. Não é para afrontar ninguém, mas para a gente se desenvolver. Desenvolver a nossa consciência, desenvolver a nossa mentalidade
desenvolver até as pessoas que se conectam com a gente de certa forma dentro disso, né? E a gente ficar bem com isso, a gente ficar em paz com isso. E saber exatamente o que é que a gente vibra. E a gente vibra nessa energia de amor. Por mais que as pessoas vejam a gente de outra forma, os preconceitos e várias outras coisas que a gente sabe que a gente passa, né, Rafa? Mas a gente sabe quem que sustenta a gente dentro disso. E a gente tem certeza do coração que a gente tem, da alma que a gente tem. Então isso traz paz, isso traz segurança. E quando a gente quer o bem, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa temer. Quando a gente vibra no amor e quando a gente quer o bem, tanto nosso quanto da humanidade, das pessoas que nos cercam, o mundo pode cair na nossa cabeça. Mas a gente tem certeza, na nossa alma, no nosso coração, do que é certo. E tá tudo bem. Essa é a paz que a gente precisa para lidar com isso. Isso serve para as pessoas que querem buscar, mas têm medo, né, Rafa? É essa certeza que a gente precisa ter. Primeiro, se conheça o suficiente, o bastante, né, Rafa? Para saber que você não se nega a nada do que você acredita, do que você é, do que você vibra, do que comanda a sua energia. Porque quando a gente tem essa certeza e a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente vai, até onde a gente consegue se sustentar nisso, é a certeza, é a única certeza que a gente precisa, é se conhecer. E a gente vibrar nessa energia, essa vibração de amor, de alegria, de querer o bem. Não importa. Às vezes você fala, moço, mas eu vou. É uma energia que a gente libera da gente, a gente transborda. E a gente acreditar nisso. Isso é real em nós. É a gente sentir o que é real em nós. É o que eu sou. Isso é o que eu sou. Não é o que eu quero ser, é o que eu sou. É a minha energia, é a minha vibração. Então, assim, quando a gente sabe realmente como funciona, a gente não precisa ter medo. As coisas podem ficar difíceis, a gente pode passar por situações difíceis, mas a gente sabe que amanhã já está tudo se resolvendo de novo. A gente sabe que aquilo ali é momentâneo, aquilo ali é preciso para algo, a gente precisa entender algo, a gente precisa compreender algo, mas que já está passando. Assim como o extremo da alegria, da felicidade, né, Rafa? A gente sabe que está ali, a gente tem uma energia diferente para sustentar isso, mas a gente sabe também que vai ter outros eventos que vai deixar a gente um pouco menos retraído, entendeu? Mas a gente sabe o que é que reverbera dentro da gente. Então, assim, é a gente ter essa consciência de quem somos. E é muito importante a gente se conhecer primeiro, né, Rafa? Você tem suas habilidades, você tem seu dom, ótimo, maravilhoso. Mas se conheça primeiro. Porque a gente costuma olhar para a gente, né, Rafa, para as coisas maravilhosas que a gente tem. E a gente se nega a olhar para o nosso pior. E é o nosso pior que vai trazer a luz para a gente, vai trazer a transformação. É a nossa escuridão que vai trazer a luz. Então,
assim, a gente não precisa ter medo de olhar para a nossa escuridão. É difícil, é ruim, não é bom? Não é, mas é transformador. Quando a gente olha para as nossas negatividades, para as coisas que não são boas da gente sentir, da gente se perceber, porque o que é gostoso é você apresentar para todo mundo só o que você tem de bom. Nossa, isso é maravilhoso. Mas a gente também tem esse lado escuro, essas sombras, essas escuridões, e é nelas que está a luz que a gente precisa. É nessa escuridão que está a luz necessária para a gente transformar. Então, assim, a gente não pode ter medo de se conhecer e saber qual é a sua verdade. E não ter medo do escuro, não, da escuridão, não, porque é na escuridão que está o que você tem de mais lindo. É você trazer luz para essa escuridão. Por quê? Porque você transforma, você transmuta isso. Quando você transmuta, você traz uma clareza, você traz uma realidade daquilo que você está vivendo. E você pode passar por qualquer situação. Você sabe que ali você tem um alicerce seguro. Porque o pior você já enfrentou, que é a sua própria sombra. Não é olhar para o outro, o que está fora. É a gente olhar o que a gente tem de pior. Que é o que tem de pior em nós, se transforma no melhor. E quando a gente faz isso, a gente sabe quem a gente é. A gente descobre uma força, uma virtude em nós que nem nós mesmos conhecíamos. E você sabe que tudo que vier, pode vir, com a intensidade que for. Você vai passar. Você vai transformar isso. Por quê? Porque você tem amor o suficiente dentro de você para encarar isso. Você... E quando a gente tem esse dom, essa habilidade espiritual, e a gente sabe que é de luz, não é uma energia de fazer mal para ninguém. Você sabe que é uma energia de amor, é uma energia que traz o bem. Você sabe exatamente qual caminho você segue. Disso. Não é o que a maioria fala, é o que você sente, é o que você vibra. E você tem aquela segurança daqueles seres que estão do seu lado ali, batalhando com você pela mesma energia. E você desenvolve em você essas habilidades de transmutar e de passar pelo bom e pelo ruim, em paz, com tranquilidade, porque você sabe que é tudo transitório, principalmente aqui, nesse plano, tudo é transitório, tanto o bom quanto o ruim, desde que você conheça a sua escuridão, transforme a sua escuridão, porque só olhar para ela e esconder lá de novo, não resolve. Você traz a luz, mostra o que você tem de belo, de lindo, mas aquela escuridão, na hora que ela resolver vir para fora, não vai ter luz que vai segurar, não. Então, assim, você precisa ir lá, nesses cômodozinhos escuros, esses lugarzinhos que ninguém vê, se encarar lá dentro primeiro, se aceitar lá dentro, é a aceitação que você tem aquilo dentro de você.
É aceitar, olhar e dizer, tá tudo bem, só que não é o que eu quero. Eu tenho você aqui, mas eu posso fazer você ficar melhor. E transforma. Quando você transforma, você ganha o poder sobre você mesmo. Porque a gente, é só a gente que pode nos derrubar, nos fazer mal. Nós somos aquilo que a gente costuma dizer, né, Rafa? Nós somos o nosso próprio inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. E quando a gente aprende isso, quando a gente aprende a lidar com essa negatividade que a gente tem, clareza, a gente transforma tudo. E a gente descobre uma energia e uma força gigantesca para a gente superar tudo, tudo. Inclusive, as coisas do plano espiritual, né, Rafa? Porque tem também as negatividades e a gente tem leveza porque a gente está praticando, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo e a gente está lidando com isso. Então, assim, a nossa negatividade, o nosso ponto de escuridão é que é o nosso maior inimigo. É o que pode nos derrubar diante de uma situação. Até mesmo para o mundo espiritual, se você vai viver experiências no mundo espiritual, a espiritualidade com a sua escuridão ali, sem você olhar para ela, ela vai se apresentar. E você sintoniza com a energia negativa também do plano espiritual. Então, assim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Primeiro, né, Rafa, é a gente se preparar. É a gente estar consciente de quem a gente é. E depois a gente não precisa ter medo. Que a gente é cuidado, a gente é orientado o tempo inteiro. E acima de tudo, a gente sabe quem a gente é. A gente sabe o que comanda o nosso coração, a nossa alma. Então, assim, a gente faz um trabalho de projeção muito mais tranquilo. É o que a gente costuma dizer, né, Rafa? É a projeção consciente, a gente está consciente daquilo que a gente está fazendo. E isso traz muita paz e muita segurança dentro do que se é. Eu já complementei aqui, Rafa. Então, assim, ó, como através de livros, né, trazem uma realidade do plano espiritual, do plano astral, tem muitos filmes que também trazem, né, tentam representar aqui uma certa realidade do mundo espiritual, do mundo astral. E um dos filmes que representa muito bem o que a gente falou hoje é o filme Nosso Lar, né, que até agora foi lançado o 2, né, Nosso Lar 2. Esse filme, se a gente assistir, né, com interesse, com atenção, né, com buscar, com a mente aberta, para entender como é que funciona o plano astral, traz muito, mas muito conhecimento para a gente. A gente vai ter uma grande, mas uma grande ideia de como funciona a espiritualidade, né? Então, de minha parte também é isso, né? Fechou. Queria deixar para as pessoas irem assistir esses filmes, que é muito importante, muito interessante. E dentro disso também, Rafa,
eu acho interessante, mas a gente pode deixar para um outro tema. Dentro da projeção, né, também tem muitas vezes a gente sai e no voltar a gente se pega em situações também e a gente fica preso por energias que a gente não consegue lidar, entendeu? E eu acho muito interessante a gente trazer isso também. Eu falo porque eu já passei por isso, você também já passou, e eu acho que é interessante a gente falar disso, porque muitas pessoas vão se identificar com isso. E às vezes é um simples sonho, é um simples. Mas são coisas reais que acontecem. E no meu começo, quando eu comecei a fazer as projeções de sair, você também, a gente já conversou muito sobre isso. Eu acho interessante a gente trazer isso também para as pessoas se identificar, porque às vezes passa, mas deixa para um outro tema. Dentro disso também, mas assim, Mas mais específico, né? tem muita coisa. Então Mas é aos isso. pouquinhos a gente vai trazendo o que a gente sabe. Mas é importante as pessoas estar conscientes de tudo isso. Mesmo aquele que não acredita, mas pelo menos tem a mente aberta de curiosidade de ver como é que funciona. Porque E, acreditando ou não acreditando, o universo existe e é do jeito que ele é e pronto, acabou. e assim, e a gente também precisa ter um entendimento disso, né, Rafa? Porque muitas vezes tem pessoas que são consideradas, a gente já falou isso aqui, são considerados como doentes mentais e, na verdade, não conseguem lidar com a própria energia, com a própria espiritualidade. Falta conhecimento, né? Vê as Falta coisas e às vezes sai disso e não consegue lidar, não tem conhecimento de si próprio, não tem conhecimento de situações que ele mesmo vivencia, não consegue lidar, né? Aí vem as doenças, vem depressão, porque não consegue entender, não consegue lidar com isso, o porquê vê coisas, o porquê consegue assimilar ou visualizar ou sentir o que está diante de si, né? E assim, dentro de uma mente muito preconceituosa, já vai ter ali, poxa, eu não estou bem, eu estou louca, isso é loucura. Aí já fala com outra pessoa que também não tem consciência nenhuma, a loucura aumenta e ninguém consegue se entender. E muitas vezes, às vezes o hospício aí tá cheio de gente que às vezes nem há uma inteligência absurda, tem a clareza absoluta de tanta coisa, consegue visualizar, consegue ter essas percepções, mas não sabe lidar. Então, falta assim, conhecimento, né? E consciência do que está acontecendo. E isso a gente busca. A gente busca. crianças, né, Rafa? A gente vê que tem tanta criança aí tão espiritualizada, que a criança solta coisa, a criança fala, e às vezes os pais ficam, o que está acontecendo, né? E muitas vezes a criança brinca com o amiguinho espiritual, tem aquele. E tudo é visto como maluquice, como. Entendeu? A gente precisa ter consciência, a gente trazer essa consciência, é investigar, é querer entender o que está acontecendo, é compreender. Quando a criança fala uma coisa, conversa,
da conversa, entende, deixa falar, deixa, entendeu? E as coisas vão se apresentar. Então, assim, são coisas e dons, habilidades que vêm e que a gente não precisa ter medo, que a gente sabe que o universo, ele é infinitas possibilidades, né, Rafa? Aquilo que a gente fala, né? E a gente acreditar, é aquilo que a gente fala, não importa no que você acredita, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, seja lá o que você for, acredita na energia superior. E tudo isso que você acredita te faz um ser humano melhor, te faz olhar para o mundo, te faz olhar para o próximo com amor, com verdade, te faz um ser melhor. Esteja feliz, esteja em paz. Você não pode acreditar em algo que te faz pior do que você é. Mas se te faz melhor, abraça. Esteja em paz, esteja feliz, desenvolva, busca, acredita, reza, ora, faz o que tem que fazer. Mas não deixa de acreditar na fonte criadora de tudo, que é Deus, e não importa o nome que se dá para ele. Ele precisa estar aqui dentro, ó, trabalhando. Ele precisa estar centralizado aqui dentro. Se ele está centralizado aqui dentro, ele transborda sua alma, transborda seu coração, está tudo certo. Está tudo certo. Se conheça, busca se conhecer, busca encarar a sua própria realidade. Não é a realidade dos outros, é a sua. Trabalhe o que você precisa trabalhar dentro de você, transforme o que precisa transformar. Entendeu? E esteja em paz com isso. Não é você com os outros, é você e Deus. Seja de Deus, se você quer falar Deus, seja o nome que você quiser dar. Entendeu? Mas saiba onde você está alicerçado. Só isso. Alicerce dentro disso. Qual é a força que rege a sua vida? E tá tudo bem. Então, assim, é a única certeza que a gente precisa ter, né, Rafa? É quem rege a nossa vida. E ponto. O mais, ele dá. Ele acrescenta. E tá tudo certo. Da minha parte é isso, Rafa. Então é isso. Isso aí. Obrigado, gente, pela presença. Tenha uma boa noite e até a próxima. É isso aí, gente. Obrigada. Uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Beijão para todo mundo. Tchau.